Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Você está no Café com Política, essa edição número 106 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café e comigo aqui na bancada o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. Conosco também Ricardo Bizarra, que não tem filho adolescente, que vai no show e fica até 3 da manhã. Bom dia a todos. Mas vai ser... Tá chegando. Você será o João Jabur ali na frente, efeito Orloff. Logo. E hoje o Jabur, por condições físicas, não estará conosco. E conosco aqui na bancada, como anunciado, o vereador José Roberto Martins Segala. Segala, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia para você. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, Kleber. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento a todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora. É óbvio que a gente vai explorar aqui o conhecimento do Segala, foi presidente da Câmara, promotor aposentado, sobre tudo que está acontecendo na política local. E depois a gente vai fazer também um recorte na parte nacional. Segala, que idade você tem? Você pode revelar? Claro que posso. Quanto é? Eu completo este ano 76. 7,6. E demorou 76 anos para entender o que é cara de paisagem, é isso? Exatamente. Então explique para nós. Só agora que eu percebi, olhando para a mesa diretora da Câmara, né, o que é cara de paisagem, né? Porque parece que não é com eles que se fala. Você fala e nada chega neles. Estão blindados, né? Então eles devem ter faz feito aquela cara igual sempre. No curso de economia, até a semana eu estive na Forci falando, falou, o que diferencia o economista do administrador? Eu falei, é que o economista é forjado para ter a capacidade de abstrair, para poder entender o ambiente. Quer dizer que a nossa mesa diretora da Câmara está abstraindo, é isso? Sem dúvida. Não é comigo. Não é comigo, não tenho nada que ver com isso. Me deixa em paz. Segala, obviamente nós estamos aqui, né, brincando um pouco, mas é um tema bastante sério e a gente, na segunda-feira, eu acompanhei até 1h da manhã a sessão e vi ali todo o movimento, o esforço da mesa diretora, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista de articulação, para que tivéssemos as duas sessões, né? E na sua visão, principalmente o anúncio da sessão extraordinária, ela não teria legalidade, porque você manifestou ali que o regimento não foi cumprido naquele momento, né, Segala? Vamos esclarecer esse ponto aí, para que o nosso ouvinte possa entender. Nós tivemos diversos momentos em que o regimento da casa foi desconsiderado ou interpretado a gosto da mesa diretora, né? Mas o ápice disso, o momento final disso aí, ocorreu exatamente quando pretenderam esticar a sessão que estava lá para preparar para a extraordinária. O regimento é claríssimo, o regimento diz, quando faltarem 10 minutos para o término da sessão, é solicitada a prorrogação da sessão. E depois, uma vez prorrogada, quando terminar de novo o novo prazo, 5 minutos antes de terminar, você pode pedir nova prorrogação. Pois bem, a prorrogação foi pedida quando faltavam 14 minutos. Primeira irregularidade. Mas a mais grave de todas, foi pedida a prorrogação sem dizer por quanto tempo. O secretário Marcos falou, nós vamos pedir prorrogação até o término da pauta. Quando é que termina a pauta? Ninguém sabe quando a pauta vai terminar. Como é que você controla 5 minutos antes de terminar? Não tem outro jeito. Então, para poder controlar os 5 minutos antes, necessariamente tinha que ter um valor de prorrogação. E o Marcos de Souza, como secretário, eu vi, ele falou, inclusive ninguém entendeu nada, né? Porque estava no meio de uma discussão, ele falou, presidente, eu quero pedir então a prorrogação da sessão. E aí ele, quem tiver a favor, passou. É verdade. E aí ele não fixou mesmo esse tempo. Não, né? Fixou o tempo. Então, entendeu? Então, aí foi a minha vez de falar, peraí, se não fixou o tempo, então terminou a sessão. Então não prorrogou, tá certo? Então terminou a sessão, o pessoal da bancada da chamada oposição entendeu que realmente tinha terminado e fomos embora. Até porque nós só estávamos fazendo número ali, né? Mas você já sabe os resultados de cada votação.
Você sabe antecipadamente, você pode colocar o assunto que for, você sempre vai saber que vai ser 9 a 8, no caso ali a 7, porque o Borgo não estava mais conosco. Exato. E diante disso, vocês se reuniram logo no dia seguinte, né? E há aí uma possibilidade, não só possibilidade, vocês devem ingressar isso na justiça. Como é que vai ser então, Segala, agora? Vocês estão preparando o material? Quem que vai tomar a iniciativa? Como é que vai ser esse... Que vamos entrar na justiça, isso já é uma decisão pacificada. O que nós discutimos é que tipo de ação nós iríamos colocar, né? Haviam várias opiniões, vão mandar fazer um mandado de segurança. Mandado de segurança é sempre mais imediato. Não vamos entrar com uma ADI, porque aí a gente vai discutir isso lá no tribunal, vai ser mais fácil. E assim foi discutido. E discutido também a estratégia do mandado de segurança. De repente foram tantas irregularidades que, se você colocar todas num pedido só, corre o risco da pessoa que vai analisar passar por cima de alguma coisa. Então, uma possibilidade era entrarmos com vários mandados de segurança, cada um explorando algumas das irregularidades ou ilegalidades que haviam ali. Até porque também, distribuído esses mandados de segurança, eles vão cair às vezes com juízes diferentes. Então, você passa a ter uma esperança de que algum desses juízes examine com mais profundidade e possa concordar com o que estava sendo exposto. Quanto tempo costuma demorar uma ação como essa, Segala? E, por exemplo, na segunda-feira terão votações de projetos, a discussão, enfim, e a aprovação dos mesmos. Com o mandato de segurança, esses projetos, eles são anulados? Bizarro, é aí que reside o problema. Se isto ocorrer, se nós conseguimos que a justiça interprete que aquela reunião foi nula porque cometeu várias irregularidades que não poderiam ter cometido, e inclusive essa que acabamos de falar, que a votação foi na extraordinária, e aí evidentemente, se não tivermos extraordinária, se o reconhecimento foi que não houve a extraordinária, está tudo anulado. Todas as ações sucessivas, porque a pauta continuaria travada. E aí não seria possível discutir o que está sendo discutido e o que está sendo proposto a ser discutido segunda-feira. Então já alertamos, né? Ontem ainda brinquei. É a história do gol que o sujeito marca. Sai, comemora, sobe no alambrado, tira a camisa, é abraçado pelos amigos. Vai pro VAR. De repente você fala VAR. E aí o VAR pega e fala foi irregular. O juiz, o árbitro no caso, anula o gol. Então, antes de comemorar, esperem. Até mesmo esses que infelizmente, lamentavelmente, estão há tempos esperando a decisão da Câmara sobre assuntos da mais alta importância para eles, inclusive, e para a cidade também, não é? Infelizmente, correm o risco de repente, na sessão de segunda-feira, ser aprovado isso ou ser aprovado aquilo, e mais tarde. Agora, você perguntou quanto tempo leva, Bizarro. O judiciário não tem. Quando ele tem prazo, ele não respeita. Entendeu? Ele não tem essa obrigatoriedade de julgar em determinado tempo. Então você nunca sabe. Então corre-se o risco da gente ter várias sessões ordinárias. Corre-se esse risco, sim. E depois ser anulado. Corre esse risco, sim. Às vezes o juiz demora para poder analisar, para poder pegar o próprio processo em si. Entendeu? Vocês sabem disso, vocês já cansaram de ver na justiça coisas que se arrastam por anos e anos. Claro, ninguém está dizendo que isso vai levar anos também, mas garantir que é uma semana, que é 10 dias, não tem a menor chance de garantir. Agora, o executivo fez uma jogada ali, porque poucas horas depois da decisão já tinha uma edição extra do Diário Oficial. Estava prontinho o Diário Oficial. Estava pronto o Diário Oficial, é que eu estou dizendo para vocês. Quanta sede, eles têm né? certeza da votação. Entendeu? Não correm o menor risco. Seja o que for que vier a ser proposto, os votos são desse jeito. Ontem, por exemplo, eles derrubaram a situação, derrubou um veto da prefeita. Normalmente eles votam com a prefeita em tudo. No caso do Marcelo Afonso. Tudo. No caso do Marcelo Afonso, eles derrubaram o voto da prefeita, quer dizer, enfrentaram a prefeita por 9 votos também. Eles tudo em bloco, não tem jeito, não existe defecção. Desculpe, eu fiz uma coisa que depois me arrependi, porque eu gosto da pessoa, eu não tenho nada contra ninguém ali,
eu trato muito bem e sou muito bem tratado por todos eles. E gosto muito do pastor Edson Miguel. Mas, infelizmente, naquele momento foi a inspiração que me deu. Pergunta para ele o que ele está votando e, coitado, ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque não adianta. O pessoal fala, fala assim, ele fala assim. Aliás, tem gente que diz que o Juninho comanda lá da mesa, né? Não, ele sinaliza. Tem imagens, o Borgo denunciou. Vota assim, vota assado. Não, aconteceu o seguinte nessa sessão. Renato Purini sentado na frente do Juninho Rodrigues, instruindo o Júnior Rodrigues como fazer a coisa. E o Júnior Rodrigues instruindo o Beto Móveis, que era sempre o primeiro a votar, como ele deveria votar. Olha, por incrível que pareça, Segala, eu estava vendo a sessão, 2 minutos antes de você fazer essa pergunta, Edson Miguel, me veio à cabeça. Falei, puxa, se eu fosse vereador, eu ia perguntar o que ele estava votando. O que ele está votando? Aí você, 2 minutos depois, você vai lá, o que você está votando? Pouca gente sabe, porque ali, a hora que você passa por cima das comissões, começa a nomear relator, e aí você chega lá, Marcelo Afonso, dou pela normal tramitação. Vontade de perguntar, normal tramitação do quê, filho? Do quê? O que você está colocando? Agora, Kleber, do ponto de vista da imagem desses políticos, porque circula nas redes sociais esses 9 vereadores que votaram em favor, são base aliada e que, na ótica da oposição, cometeram uma série de irregularidades. Você acha que o eleitor, num ano de eleição, consegue identificar isso? Você acha que eles vão ter dificuldade junto àqueles nichos que ele tem? Ou essa população mais periférica, que normalmente elege, não está muito conectada com essas questões políticas? Bom, Cafeu, aí a questão ali da Câmara, dessas questões, seja de legalidade, da forma que foi conduzida, isso é um pouco distante vamos dizer, do eleitor médio, né? É distante, eles não têm essa noção, não acompanham, primeiro que não acompanha uma sessão de Câmara como deveria, né? Isso em todo lugar. A gente vê as audiências das TVs câmaras no Brasil inteiro, são audiências bem pequenas, as pessoas não acompanham muito. O que dá repercussão a isso normalmente é quando faz aqueles recortes, coloca nas redes sociais, aí acaba tendo uma repercussão maior, nesse caso sim. Agora, para a população de uma maneira geral, em temas tão espinhosos assim como esse, o que mais vai mexer com a percepção da população é o resultado final. O que acontece votando a favor, contra, isso o quê? Então, de forma bem prática, isso vai baratear a minha água, vai subir a água, vai ser... como acontece no governo federal. O governo federal fala da economia como um todo, mas a pessoa tem que entender lá no caixa do supermercado. Então, assim, é mais curto isso, não tem essa visão, pelo menos a média, não tem essa visão da complexidade de tudo que está acontecendo. Na verdade, é o resultado de tudo isso. E aí vai muito também da comunicação, da forma com que se leva isso até a população, né? De que jeito cada vereador está levando para o seu eleitor, para o seu bairro, para a sua região, como é que ele está justificando cada tomada de decisão, de voto. Da mesma forma, o executivo também vai lá e conta a versão do que ele está fazendo, do que ele está lutando. Então, assim, para a população, como você perguntou, de uma maneira geral, vai ser mais no resultado e na narrativa também, da forma simples que ele conseguir chegar para ele e ele formar uma percepção. É meio que na intuição, na verdade, não da forma técnica. Perfeito. E agora, Segala, em relação à destituição da mesa diretora, aquele cidadão que entrou com o pedido está agora entrando na justiça porque entendeu que o Júnior Rodrigues, o Marcos de Souza e o Sardim não poderiam se manifestar naquela sessão porque eles eram os vereadores que estavam sendo objeto da colocação. Sim. Na sua visão jurídica, procede essa interpretação? Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida, Café, porque a questão aí mais é de moralidade do que de ilegalidade, entendeu? Moralmente, havia necessidade de se declarar impedido. Como o Bussola fez numa oportunidade. Então, mas ali não tinha clarissimamente no regimento, mesmo na lei orgânica, a obrigatoriedade de dizer eu não posso participar, não posso votar ou coisa parecida com isso, né? Então é uma questão mais de sentimento do que propriamente de decisão judicial.
E em relação à SEI do hacker, né? O Burgo conseguiu ontem as assinaturas e há uma investigação avançando e agora houve a detenção, né, dos celulares e computadores, né? E isso pode ter um cruzamento de informação e são fatos novos, né? O que eu estou interpretando é assim, a prefeita disse que não tem nada a ver com isso. Sim. E aí eu não consigo entender, tirando o fato de proteger eventualmente seu cunhado, porque ela iria interferir no legislativo para não deixar avançar essa investigação, já que ela não deve nada, não vai chegar até ela nada, portanto não tem por que não investigar esse caso. E nós estamos falando não de ataque a uma vereadora e a um jornalista, é um ataque às instituições. Sem dúvida. Você está atacando o poder legislativo e também a imprensa de uma forma direta e indireta. E aí me passa a leitura se esses 9 vereadores que compõem a base, eles estariam dispostos a não proteger as instituições para fazer um jogo de favorecimento eventual por ser o cunhado da prefeita. Como é que você faz essa leitura? Na minha leitura, eu vou voltar a repetir, não é? O resultado já existe, tá certo? A partir do momento em que decidiu-se que a quantidade de votos não precisa mais ser maioria qualificada, você tem sempre 9 votos cativos. Isso aí, eu falo, a gente vai trabalhar, não é? Ontem o Burgo insistiu comigo, olha, eu vou indicar o senhor para participar. Burgo, eu não gosto de ficar participando de um negócio que eu já sei o resultado, Burgo. É um desgaste que não convém, põe outra pessoa. Mas nós precisamos, enfim, não sei se ele vai fazer isso ou não, vou ter que esperar o momento oportuno. Mas é essa situação, você já fica com a sensação de que está semeando no deserto, não vai dar nada, não vai nascer nada disso aí. Agora, pode nascer sim, e acho que é essa a preocupação que a prefeita está tendo, um desgaste, tá certo? Não uma consequência necessariamente que pode comprometer o cargo ou coisa desse tipo, mas o desgaste desse assunto ficar sendo tratado, a imprensa sendo tratada. O Kleber falou e falou muito bem, a audiência não é grande, a audiência da TV Câmara, mas existe audiência e depois existe a repercussão da audiência, não é? Então esse desgaste pode ser que estejam pretendendo evitar, querendo, quem sabe, bloquear. Mas eu queria, Café, se você me permite, um segundinho só, o vereador Locadora entrou com um requerimento para que fosse feito um plebiscito aqui em Bauru. Eu sou um constitucionalista, foi eu que botei a discussão do plebiscito na Câmara lá atrás, quando eu e o vereador Roque Ferreira pedimos a regulamentação do plebiscito, porque plebiscito existe no mundo inteiro. A Argentina faz plebiscito de monte. Por quê? Porque é o povo quem tem que resolver as coisas que são importantes para o povo e não 17 representantes do povo que você não sabe nem se representam verdadeiramente o povo como um todo. E eu insisti, vamos colocar o plebiscito, tá lá o plebiscito, agora precisa fazer o plebiscito funcionar. Ele pediu o plebiscito e eu entrei com um requerimento pedindo que a apreciação disso aí fosse imediata. Esse requerimento não foi ainda. Ontem ainda cobrei de novo o resultado da mesa diretora, não encaminhamos para o jurídico. E aí? E o jurídico... Aí só para terminar, Café, se de repente isso acontecer, tudo que foi decidido sobre a estação de tratamento de esgoto fica prejudicado, porque se a justiça entender que isso tinha que ser levado a plebiscito, essa votação também fica inutilizada. Esse é o problema. Mais um ponto aí. Mais um ponto. A situação da assessoria jurídica parece que se complica. Eu não sei se você também tem essa leitura. E aqui nenhum problema de a gente falar dos profissionais envolvidos, mas o formato da contratação, o fato, né, levantado de o Milton Dota Júnior não fazer parte da sociedade de advogados, o fato de alguns entenderem, e eu faço essa leitura por conta própria, de que está servindo mais a mesa diretora, estimulando certas questões, porque eu fico olhando, Segarra, você foi presidente da instituição.
com o regimento à época, que era o mesmo que o Juninho Rodrigues herdou. Sim. Usando de todas as prerrogativas legais, negociando com o Executivo. O Gazeta, na época, ele tinha os seus votos, quando não tinha, tinha a SEI. Quer dizer, a coisa tinha uma certa normalidade. Parece que depois da chegada desse escritório jurídico começou uma beligerância. Parece que tudo que do regimento interno estava errado, tudo precisa ser mudado, né? E a partir dali começa uma ilação. Olha, puxa vida, mas foi contratado com valor pífio comparado com o mercado. Sem dúvida. Né? Como é que pode dois advogados dedicarem o tempo que eles dedicam para receber R$3.600, né? É uma coisa que não fecha a conta. Quem é profissional valoriza o seu passe, né? Tem um mínimo, inclusive o próprio piso da OAB. Então, diante de tudo que está em torno dessa assessoria jurídica, você entende que pode ter alguma consequência ali, porque há uma marcação cerrada para destituí-los nesse momento, né? Em direito, existe uma expressão que muita gente não sabe qual é o significado dela, que é a tergiversação. É quando você está de um lado e de repente você também acaba defendendo ou atuando no outro, né? A tergiversação produz isso. O advogado Milton Dota, que a gente carinhosamente chama de Dotinha, não é? Ele advogou para partidos políticos aqui em Bauru, inclusive para o partido do presidente da Câmara. Inclusive para Estela Almagro, para outros. Participou de vários momentos. Será que, de repente, aqueles posicionamentos assumidos, você volta agora a dizer o contrário do que você disse? Então, essa situação deveria ter sido evitada, não é? Mas acredito eu que naquele momento em que se decidiu, não se sabia que o Dota estaria integrando o escritório que acabou sendo vencedor, né? E como você disse, para quem atua na área jurídica, né? Você começa, a primeira proposta era de R$40 mil por mês, depois vem propostas de 37, 35, 28, 25, e aí uma de 3.600. Quer dizer, muita Isso é um preço vil. É o preço vil, chamado preço vil. Quer dizer, parece que é encomendado por quê? As decisões normalmente são pelo menor preço. Você já sabe onde que vai terminar isso aí, então, não é? E hoje em dia, que você está vendo, tudo é mandado para a consultoria jurídica, porque também você já sabe que o parecer vai ser sempre favorável à interpretação que a mesa diretora está querendo que seja dada. O ambiente político local. Ô Kleber, nós estamos observando aí ações do governo federal em relação ao Rio Grande do Sul. Eu até fiz uma crítica ontem, chamei até de canalha o que fizeram lá, porque transformaram um evento de nomeação, inclusive de alguém que pode ser candidato a governador do estado, né, o Pimenta, e fizeram um palanque ali, as pessoas pedindo socorro, morrendo, agoniadas, e virou um ato político. Como é que você tem visto aí tudo em torno do Rio Grande do Sul, principalmente a ação do governo federal? Bom, Café, toda vez que acontece algo desse porte, que a atenção do país inteiro se volta para esse fato, o governo, ele procura se posicionar, ele procura estar presente, até porque para passar a percepção para a população que ele é solidário, que ele está ali com empatia, com compaixão. Então é muito importante, evidentemente, para o governo em termos de imagem e automaticamente também em termos de benefício para a população. A única coisa que tem que ser cuidado é não passar do ponto, né? Porque a gente viu, por exemplo, Dória com a vacina, foi bem isso, ele era o pai da vacina, poderia ser o grande candidato à presidência da República, mas jogou tudo pro ar a partir do momento que ele politizou uma coisa importante. Eu sempre digo, em tragédia, em situação desse tipo, o político não deve tentar tirar proveito, ele deve ser solidário, deve ajudar e pronto, a população vai perceber e fazer o julgamento. Realmente o que está acontecendo lá no Sul é que o governo federal, ele criou essa Secretaria da Presidência da República de apoio à reconstrução. O status de ministro. Exatamente, tanto que é o
Pimenta, que está lá, que é um possível, na verdade não é possível, é um candidatíssimo a governador do estado lá do Rio Grande do Sul. Isso sim já acendeu uma luz amarela. Até o Leite, os políticos de uma maneira geral, puxa vida, estão politizando. É uma forma do governo federal mostrar tudo o que está fazendo, porque a partir do momento que ele centraliza, ele tira qualquer intermediário. Então tudo que ele mandar para lá, seja a doação dos R$5.100, todos os recursos que ele vai mandar para a população, isso tudo vai fortalecer, evidentemente, o PT, fortalecer o presidente Lula. Então, existe sim uma junção aí das duas coisas. Há o benefício, mas há também, nesse momento, um grande aproveitamento desse momento para alavancar a popularidade do governo. Tudo pela popularidade. Muito bem, depois desse recorte aí do Rio Grande do Sul, voltando aqui à questão local, nós temos algumas perguntas do Segala. Se você puder ser bem breve na resposta, a gente desova todas elas aqui. O Roberto, que mora aqui em Brasília Paulista, ele pergunta se é possível ter alguma sanção em relação à prefeita por essa questão da falta crítica de água. É um problema operacional, acho que não dá um respaldo para qualquer penalidade direta a ela. Há precedentes, viu, Cafio? Há precedentes. Se for provada a omissão, ou seja, se já houve alguma manifestação no sentido de que devesse ter sido feito determinada coisa e determinada coisa não foi feita, é possível sim que isso exista do ponto de vista jurídico. Normalmente, a consequência do ponto de vista político, né? Isso aí repercute negativamente para quem está no poder executivo, mas também pode acontecer no juiz se tiver ocorrido alguma questão que exigia intervenção e a intervenção não foi feita. A outra pergunta aqui vem do Marcelo, se o ato que a Chiara Ranieri teve de jogar um copo ali na hora seria caracterizado quebra de decoro. Em absoluto, em absoluto. Qualquer um ali percebeu que foi uma brincadeira no sentido de chamar a atenção para uma situação que, aliás, despertou muita polêmica, não é? Que foi o momento em que a sessão anterior foi suspensa por conta de uma suspeita. Suspensa não, ela foi cancelada, ela foi sumariamente encerrada por conta de uma suspeita de que havia alguém armado, coisa que não se confirmou, que havia problema ali de agressão, coisa que não se confirmou. Então, como ela quis dizer, olha, agora eu tô confirmando, tem um copo aqui quebrado. Depois ela entregou, inclusive, se vai suspender copos a mais até. Então, foi mais uma brincadeira, não tem o menor risco. O Natalino da Pousada manda um abraço para você, um ilustre bauruense, homem valoroso. Gosto do Natalino também. Agora é bauruense, porque ele tem o título de cidadão bauruense, né? Aprendi muito com ele na oportunidade. Em relação... Puxa, me fugiu agora a pergunta, tinha uma coisa engatilhada aqui, eu fui falar do Natalino, foi embora. Mas vou falar do quadro político, né, Segala? Nós temos aí certamente a candidatura da prefeita, o vice está lá em stand-by, né? Parece que seria uma moeda de troca, mas o Orlando não está abrindo mão, né? Então ela faria uma composição do PSD com o PP. Nós temos a informação de que a Chiara poderia sair como candidata e aí está no seu partido. Isso está sendo articulado? Está articulando? Não, isso está no âmbito da decisão da própria Chiara. É uma coisa pessoal. O partido não está interferindo nisso. Claro que o partido gostaria de ter um candidato próprio e claro que se esse candidato próprio for a Chiara, para nós é um prato cheio, porque eu entendo que ela é uma pessoa muito bem preparada politicamente e tecnicamente. Ela administra uma instituição que é invejável, está indo muito bem a FIB sob o comando dela, não é? E o DNA familiar, exatamente. Né? A família Ranieri é tradicionalíssima aqui em Bauru na participação política, né? Então eu acho que estaria em muito boas mãos, mas a decisão se enfrenta ou não enfrenta, porque você sabe que tem muita coisa pessoal nisso, né? Família, tem uma série de coisas, né? A filha dela já está começando a entrar na adolescência,
ela quase nasceu, lembra? Eu lembro. Ali na Câmara, né? E aí já está começando a entrar na adolescência, já começa a dar preocupação. Pergunta pro Café, aliás, pergunta pro João Jabur. Eu já passei por isso. Então, nós todos já passamos por ali. isso, né? Já passei as faturas. Ela precisa avaliar isso aí, o desdobramento que isso vai produzir lá na família, na empresa dela também, né? Então, eu não vou interferir nisso aí não, Café. É muito pessoal essa Dentro decisão. desse quadro, surgiu uma notícia de que o PL estaria propenso a indicar o Toninho Gimenez, que se filiou ao PL, que foi vice-prefeito, para que ele pudesse ser vice do Raul. Você tem alguma informação nessa linha? E se isso acontecer, é um fato relevante, uma experiência do Toninho Gimenez? O Toninho Gimenez é um ótimo nome, né? Todos nós admiramos o Toninho por todos os motivos possíveis, né? Eu não sei se isso está acontecendo, mas o Raul precisaria de um vice do porte do Toninho. Se isso acontecer, eu acho que fortalece a candidatura do Raul, sim, entendeu? Você acompanhou a entrevista do Iso na última sexta-feira? Acompanhei, sim. O que você achou? Eu achei o Iso um pouco assim lento, né, nas respostas. Ele tem mas tem um histórico, ele tem a vivência da marca. Claro que 25 anos depois muita coisa mudou. Até fiz uma pergunta, né, como é que ele conquistaria essa juventude, porque ninguém conhece, os mais jovens, os filhos não sabem quem é o Iso Filho, né? Sim. Então, nasceram quando ele era o prefeito, né? Como é que você vê a candidatura dele? Então, Café, eu sou uma pessoa suspeita para falar isso, porque no Ministério Público eu movi pelo menos 4 processos contra ele na ocasião, né? Como promotor de justiça. Ele respondeu a 8 ou 9 processos naquela época e tudo mais, né? Agora, voltando à entrevista dele, eu fiquei na dúvida se ele estava tomando tempo para refletir no que ia dizer ou se ele estava realmente com marcha lenta no raciocínio. Isso eu não sei esclarecer. A percepção que eu tinha é que estava bem lento no raciocínio. Então, isso aí eu fiquei na dúvida. Falei, será que ele está pensando bem nas consequências da resposta? Não está demorando para responder, mas porque era evidente que ele estava demorando para responder. E desatualizado, né? Com algumas informações. Por exemplo, quando a gente falou do Batalha, ele ainda estava com o número anterior, né? Houve uma série de perfurações. Dá a impressão que ele não tem acompanhado para e passo a cena política, né? Café, essa coisa de números, você sabe que é muita assessoria, né? Exato. É o pessoal que fica fornecendo essas coisas para você, que a gente não consegue memorizar. Não, tem que fazer igual o Rodrigo Agostinho. Exatamente. O Rodrigo Agostinho com o Caio Kobe. Exatamente. Eu vou asfaltar 3.240 quadras, que é o que está na estatística. Quem que vai questionar como o Lula diz, né? Pode mentir à vontade, não que tem não problema. tem problema nenhum, né? Kleber. Mas você sabe que essa é uma técnica que muita gente já usou muito em debate, né? Porque no debate... Você não tem como questionar. Não tem, então solta alguns números lá e pronto. Mas você tocou aí no nome do Rodrigo Agostinho. Eu queria também perguntar para o Segala se ele vê essa possibilidade ainda do Rodrigo entrar nessa eleição. Sempre se especula isso nos últimos dias. Deixa eu trazer uma informação. Aí nos bastidores, até mesmo aqui o Iso falou que eles estão esperando uma resposta do partido do Rodrigo para ver se o PSB do Rodrigo, ou ele, Rodrigo, ou outro, faça composição com o agir do Iso Filho, tá? Só para complementar a sua pergunta. Qual que seria a sua opinião, Segala? Kleber, no fundo, como pessoa, eu torço para que ele não venha, porque na minha avaliação foi um péssimo prefeito, não é? E eu não gostaria jamais que ele retornasse aqui. Agora, ele pode complicar a eleição se vier, porque ele tem ainda um eleitorado aqui que pode, de repente, afetar os resultados. Eu só não digo que ele foi o pior prefeito que nós tivemos aqui, porque eu ainda não consegui avaliar a gestão da atual prefeita. Quem sabe ela bata. Tá pau a pau ali. Quem sabe ela bata essa caracterização. Ela vai ter o pódio. Dá, né? Ela vai ter o pódio. Mas o Rodrigo, inclusive, nesse momento, ele tem um problema sério. Já faz 4, 5 meses que o IBAMA está em greve. Não, isso, você Ele não viu tá os comentários sobre o resolver. IBAMA lá no sul do país? Nossa senhora, o que estão falando do IBAMA lá no sul é uma tem coisa um agravante para ele. A troca da presidência da Petrobras. Sim. A Magda, que foi indicada, ela está com a encomenda, que é
um intervencionismo maior do governo na Petrobras e, para atender o Randolph Rodrigues, levar em frente a exploração daquela parte equatorial, o petróleo naquela região. Marina Silva, chefe dele, e eles são contrários. É o IBAMA que vai ter que emitir o licenciamento, sem dúvida. e ele vai entrar numa vai rota. Obedecer. Se ele não obedecer, ele está fora. Ele vai obedecer, então pronto. O que está se comentando justamente é isso. Está sendo um momento muito ruim para o IBAMA, agora, principalmente nessa questão da greve, que está suspenso. Está demorando, por exemplo, licença ambiental parada. Tem uma série e outra, atuação pífia no Sul, né? Agora, o Segala tem razão no sentido da composição da oposição, né? Porque é matemático também, você tem que ficar de olho. Sim. Obviamente que a gente tem uma informação de bastidor que a rejeição da Sueli está altíssima. Sim. Perdeu o funcionalismo público com tudo que está acontecendo, ou boa parte dele. Então, se ela tem uma rejeição alta, dificilmente ela emplacaria, cresceria mais. Quando saiu aquela primeira pesquisa do JC com a Agile Marketing, o Rodrigo aparecia como segundo colocado e muito próximo da Sueli. Então, se você pegar, vamos imaginar da pior das hipóteses, que ele fique com os 20% que a pesquisa apontou, por ter sido ruim e tudo mais. 20% já tem 36 mil a 40 mil votos. Se você pegar o Iso Filho, se entrar na parada... Mais um tanto desse. Aí você tem o Raul, que foi recentemente, mais um tanto. O Clemente com o Meira, mais um tanto. Isso. Se a Chiara entra, mais um tanto. Óbvio, o que estará em jogo? Ir para o segundo turno. Sim. E aí começa uma outra eleição. Sim. Né? Então eu acho que é isso que a oposição também está analisando na minha concepção. E o Rodrigo seria muito útil, entre aspas... Nesse sentido, sim. Não nesse no sentido da governo, porque eu também acho que ele foi muito mal. Ô Segala, o senhor acredita num eventual segundo turno? E se nesse segundo turno haveria uma frente ampla na oposição, o senhor acredita nessa sinergia da oposição entre todos que vão jogar contra a reeleição da prefeita? Para o segundo turno. Então, se nós considerarmos o que nós estamos chamando hoje de oposição, acredito que sim. Eu não sei o comportamento de eventuais partidos que possam entrar com ela no primeiro turno e depois, quem sabe, abandoná-la no segundo turno, se perceber que de repente não vai conseguir resultado no segundo turno. Vide republicano. Isso, então de repente pode acontecer isso. Mas eu acho que com certeza a oposição vai se aproveitar dessa situação e vai se unir e vai tentar, porque é a única maneira, viu? Não tem outra maneira, não tem nenhum nome aqui que no primeiro turno levante, não tem nenhum nome, não. Infelizmente nós não temos essa pessoa que chame tanto a atenção assim, não é? Então o que o Café colocou tem procedência. Eu esqueci de mencionar a esquerda, que sempre tem também os seus 20 e tantos % aqui em Bauru, e que tem hoje na liderança da Estela, né, uma relevância importante pela atuação que ela está tendo na Câmara. Eu acho que a esquerda, mesmo que ela rache com mais de uma candidatura, ela puxa mais de 20%. Eu tenho respondido muito a perguntas que me fazem em qualquer lugar. Eu vou no mercado, sou interpelado por 3, 4 pessoas que perguntam para mim exatamente essas mesmas coisas. E ela está reeleita? Eu falo, depende, porque tem fatos novos que podem ocorrer aí. Essa investigação que está sendo feita da questão dos uniformes não está parada. Nós estivemos coletivamente, a oposição esteve conversando com o Ministério Público, e ele disse: eu preciso de um laudo, não basta a gente ver, porque você vê visivelmente, é claríssima a diferença dos uniformes entre o do passado e o do presente. E como é que você viu ele falou: preciso de um laudo, e esse laudo está sendo providenciado. É que o Senai negou o laudo. Aí nós estamos, inclusive ontem eu conversei com o vereador, não vou declinar o nome porque ele pediu sigilo, que eles estão investigando até onde o Paulo Scaff interferiu, porque ele comanda o Sistema S, e até quando o MDB estaria por trás disso. Não tinha nenhum motivo para negar fazer um laudo. Não tinha. A prestação de político esse motivo. Eu não estou falando o nome dele, mas certamente é ele que comanda mesmo lá. Então tem essas coisas aí que a gente precisa levar em consideração. Muito bem. Bom, Segala, obrigado aí pelos seus esclarecimentos. Segunda-feira, em tese, pauta destrancada, portanto, aqueles projetos serão votados. O comportamento da oposição vai ser de votar pelos projetos, ou vai dizer, olha, como vai ser anulado, nós vamos nos omitir ou não? Aí não. Nós não vamos nos colocar contra, em absoluto. Nada. Vai votar.
fazer a regularização, por exemplo, da questão do salário, dos funcionalismos, da verba para a comunicação lá para a cultura, o Paulo não, Gustavo. jamais, né? Nós sempre manifestamos que somos a favor e obviamente vamos, mas nós temos que alertar para que comemorem com moderação. Vai ter VAR. Pode ter problema. Vai ter VAR. Infelizmente. Perfeito. Dr. Maurício Cardoso, do Instituto Brian Mark, manda um abraço. Eu gosto muito dele, é um fã meu e eu sou fã dele. E eu também. Muito bem, Segala, um abraço para você, boa semana, bom final de semana. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo que está prestigiando aqui com a sua audiência. Kleber Santos, fala do seu curso aí, Kleber, pra gente fechar. Olha aí, hein? Lá no Hotmart, o lado oculto do voto. Olha, se eu fosse você que vai se candidatar, eu não deixaria Hotmart de assistir esse curso, viu? É tudo sobre emoção. Voto é 90% emoção, 10% razão e 5 módulos, 21 aulas, que aí você pode entender direitinho como trabalhar as emoções na eleição. Clim, clim. Mostra eu aqui, eu falo, comissãozinha pro Reinaldinho aqui. Bizarra. Muito bem, olha, veja. Peraí. Sim, claro. Como é que contrata seu show? Vamos lá, @Encanto Casamentos. Vai casar? Então você já pode saber que a trilha sonora musical pro seu casamento já tá. Meu café, se precisar de gestão na sua empresa, isso, soluções, treinamento, Fundação Dom Cabral com o Reinaldo Café. Ponto. Segala, algum produto? Bauru Tênis Clube. Agora eu tô com um bolo na boca, cara. Um bolo delicioso que serviram para nós aqui. Bauru Tênis Clube, anote aí. Conversei com o Esteban Pegoraro. Nós vamos fazer o que fizemos na minha gestão. Vamos abrir as torneiras do Bauru Tênis Clube para toda a vizinhança do Bauru Tênis Clube poder ir buscar água lá dentro. Boa notícia. Beleza. Muito bem. Depois de todos esses jabás, esperamos vocês sexta-feira que vem no Café com Política, na segunda-feira no Cidade 360. Você é uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.